Para você conseguir um emprego, existem várias ferramentas e muitas vezes as pessoas acham que o currículo é aquela que é certeira, absoluta. Cara, é isso aqui e eu realmente, obviamente, eu teria que conseguir um emprego por causa de um currículo. Mas, bom, não é bem assim. Eu poderia vender o meu peixe aqui, dizer que o currículo é a coisa mais importante, é aquilo que você realmente vai precisar e só isso tá bom. Mas existem outros meios de fazer isso. Se você conhece algumas pessoas que estão dentro da empresa em que você quer ser contratado, você ter contatos, você ter network com essas pessoas, aumenta muito a chance para que você possa ser contratado por aquela empresa. Então é outra ferramenta muito eficaz também para que você consiga o mesmo objetivo. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse contato dentro de uma empresa em que ele quer trabalhar. Nem todo mundo às vezes tem essa facilidade. E é exatamente para isso que serve o currículo. Ele serve justamente para abrir essa porta, como uma ponta de lança que rasga toda essa dificuldade, toda essa barreira de conexão com as pessoas até você chegar na pessoa certa e se comunicar com ela. Então, a primeira coisa que a gente precisa notar, que a gente precisa aprender para poder escrever um currículo é saber qual que é a finalidade daquele currículo. Para que serve o currículo? Por que você está escrevendo aquele currículo? Ah, Eduardo, eu escrevi um currículo, obviamente, para poder ter um emprego ou mesmo para trocar de emprego. Beleza. Então, essa é a sua finalidade, esse é o seu objetivo, isso é o que você quer. Mas qual o objetivo do currículo? Você pode se perguntar que se o objetivo do currículo não é arrumar um emprego, e esse é o seu objetivo e não o objetivo do currículo, então qual que seria o objetivo do currículo? É algo bem simples, mas as coisas mais simples são as que a gente mais esquece. E só essa parte da aula já vai valer uma grande mudança antes de você poder escrever o teu currículo. Então, para que a gente deixe simples, mas ainda memorável, que você possa lembrar, eu vou pedir para você escrever exatamente isso. O objetivo do currículo é para que você consiga ser chamado para uma entrevista de emprego. E você pode pensar que isso seja óbvio e que você quis dizer exatamente isso quando você estava dizendo que o objetivo do currículo é conseguir um emprego. Ok. Mas se você tem isso em mente quando você vai escrever o teu currículo de verdade, se você realmente tem isso na mão quando você está escrevendo o teu currículo, você não escreveria 90% das coisas que você escreve no teu currículo. Então, só com essa dica específica dessa aula, você já consegue se diferenciar de mais ou menos 90% das pessoas que escrevem um currículo. Por quê? Porque a maioria dos currículos, a maioria esmagadora dos currículos que encostam na minha mão para que eu possa avaliar, geralmente tem informações que eu não preciso tirar em um currículo, que eu não preciso ter com o currículo. São informações que estão ocupando um espaço que é precioso na folha, mas são informações que eu poderia tirar na entrevista de emprego, por exemplo. Que eu poderia perguntar numa entrevista de emprego que não faz sentido estar no currículo. E as pessoas escreveram justamente porque elas não sabem, ou pelo menos não lembraram enquanto estavam escrevendo o currículo delas, que o objetivo do currículo é justamente chamar para uma entrevista de emprego. Então, para que colocar informações no teu currículo que você pode tirar numa entrevista de emprego? Quer ver uma coisa? Rapidinho. Se tu tiver o teu currículo ou o arquivo do teu currículo por perto, pausa a aula e pega o teu currículo para a gente poder analisar junto com o que eu vou falar agora. Beleza, vamos analisar então. A gente vai pegar as informações que não são relevantes no currículo, mas que poderiam ser perguntadas numa entrevista de emprego. A gente vai só passar o olho e a gente vai fazer só com a primeira parte do currículo, só para que você entenda o que eu estou dizendo. Está escrito currículo ou currículo vitae? Pode cortar. Não faz sentido. Tem o estado civil? Pode cortar. Tem a quantidade de filhos? Pode cortar. Tem o teu endereço todo detalhado? Rua, número da rua, tem o teu bairro, tem o teu CEP? Pode cortar. Tem a tua CNH? Isso é relevante para a vaga específica que você está buscando, que é de motorista, alguma coisa assim? Não? Então pode cortar. Tem foto? Então pode cortar. E a gente vai explicar isso um pouquinho mais adiante.
Mas vamos parar nessa parte inicial, só para não tomar um pouco do tempo dessa aula. Você consegue perceber como todas essas informações são informações que eu não tenho necessidade de saber no currículo? Porque se o cara que está lendo o teu currículo gosta do que ele está vendo, ele não vai ligar para o teu estado civil. E se ele quiser saber, ele vai te chamar para uma entrevista de emprego e pode te perguntar. Legalmente ele não pode te perguntar, mas ele vai te perguntar talvez. Mas a questão é que ele não resolve isso ali no currículo. Ele vai fazer numa entrevista de emprego. E o pulo do gato aqui não é nem que você vai cortar informações desnecessárias, mas o porquê que você vai fazer isso. Porque o seu currículo ele tem que ser o mais sucinto possível, ele tem que ser o mais curto possível. E não porque ele tem que ter pouca informação, mas é porque ele tem que ser direto ao ponto. E você ocupar um espaço falando qual que é o teu CEP, sendo que a pessoa não vai te mandar nenhuma encomenda, não faz sentido. Então por que você não corta toda essa informação para que você faça aquilo que realmente é necessário para quem vai ler o teu currículo? Então se você já cortou alguma coisa do teu currículo só nesses primeiros minutos do que a gente está falando, significa que essa dica valeu e muito. Isso que a gente não está nem na metade do curso. Então continua acompanhando o raciocínio aqui comigo. Você pode passar horas escrevendo o teu currículo. Mas a pessoa que vai ler o teu currículo, ela vai demorar ali 15, 20 segundos da vida dela analisando, escaneando com a cabeça o que você escreveu para ela em horas de trabalho. E se por acaso, nesse tempo, ele não conseguir ver quais são os teus pontos fortes, justamente porque tu ficou gastando tempo demais com coisa que não é necessária, isso significa que você escreveu mal o teu currículo. Significa que você não dispôs bem o teu material. Significa que você não conseguiu se vender a ponto do cara ter interesse em te chamar para uma entrevista de emprego. Isso pode te chocar, mas sim, as pessoas são muito rápidas quando elas vão analisar um currículo. Imagina que você trabalha numa empresa e você faz uma atividade por muito tempo, que é ler o currículo, e você é responsável justamente por essa atividade, alguém do RH, por exemplo. E quando a gente faz uma coisa muito chata por muito tempo, confia em mim, você vai ser o cara mais criativo do mundo para fazer aquilo ali de maneira automática. Porque você não quer mais fazer aquilo. Tu não tem mais saco para fazer aquilo. Tu simplesmente quer escanear ali e ver, beleza, não, beleza, sim. E você fazendo no automático, você acha que está fazendo um bom trabalho. Porque assim, ninguém que lê currículo acorda numa segunda-feira de manhã, toma o seu café e diz: caralho, hoje eu vou ler um currículo. Tô louco para ler um currículo. Não, ninguém faz isso. E é justamente por isso que as pessoas demoram, em média, uns 15 segundos para avaliar o teu currículo. Exatamente. 15 segundos. Mas elas demoram ainda menos para avaliar se vale a pena continuar lendo aquele currículo. Em média de 6, 7, 8 segundos. Então, esses primeiros 6, 7 segundos, elas avaliam se vale a pena. Valeu a pena? Elas continuam ali por 15, 20 segundos para ler o currículo inteiro. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. Se você não souber estruturar o teu currículo, tu vai gastar esses 6 segundos falando pro cara qual que é o teu CEP e que tu tá numa união estável. O que não faz sentido. Por isso que se você não souber qual que é o método correto para escrever o teu currículo, tu pode passar horas escrevendo ele, tu pode investir muito esforço, mas se você não sabe como fazer, não importa qual a intensidade que você coloca naquilo, porque a forma está estragada. Você não sabe como dispor aquela informação. Não importa quanto tempo você passe ali na frente daquela folha em branco. Se você não sabe dispor o conteúdo, a pessoa não vai se interessar. Não importa quanto você se esforce. É como você ficar anos tentando pintar um quadro sem saber a técnica, sem saber como realmente se pinta um quadro. Por que aquela cor vai ali, como que eu consigo fazer aquele traço. E se você não tem a técnica, não importa quanto tempo você investiu tentando fazer aquela pintura. Vai sair uma bosta. E é engraçado, né? Porque mesmo sabendo
que no mínimo uma vez na vida você vai precisar fazer um currículo, eu garanto que absolutamente nunca ninguém te ensinou a fazer um currículo. Mesmo sendo algo que todo mundo vai precisar, nunca ninguém te ensinou como faz, como que dispõe o conteúdo, como que escreve. Eu só tenho uma dica para te dar no final disso, nunca jogue um jogo que você não sabe as regras. Não tem como ganhar em um jogo assim. Mas então vamos lá. Vamos colocar a ordem nisso para que você saiba como fazer. A primeira coisa que você tem que saber é a seguinte. Só existe uma profissão no mundo inteiro. E essa profissão é resolver problemas. As pessoas só ganham dinheiro na vida quando elas resolvem algum problema. Vamos pensar assim, se eu acordo numa segunda-feira de manhã para trabalhar e tá caindo um toró desgraçado lá fora, e eu sou obrigado a ir para o trabalho, e eu não tenho carro, eu não tenho guarda-chuva em casa, ou mesmo se eu tiver, tá chovendo muito forte, eu não consigo ir até o trabalho porque é um pouco longe, mas eu não tenho carro, não dá para ir de bicicleta, parece que eu tenho um problema, não é mesmo? E quem que pode resolver esse problema para mim? Poxa, eu posso ir no meu aplicativo de carros, né? De Uber, 99, enfim. E alguém com que eu vou pagar resolve aquele problema para mim. Não é mesmo? E se eu chego no meu trabalho, depois de ser levado pelo Uber, né? Ou pelo 99, eu percebo que eu não tomei café da manhã, porque eu estava tão preocupado com essa porra de chuva que estava acontecendo lá fora, que eu não pensei em comer. E eu sei que se eu não comer ali, o meu dia inteiro vai ser improdutivo, porque eu sou péssimo quando eu estou com fome. Então quem que pode resolver o meu outro problema que eu tenho agora? Que eu estou com fome, eu não tomei café da manhã, eu preciso tomar café da manhã. A padaria. Mas lembra, eu não posso ir na padaria, porque está chovendo pra caramba e agora eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo para sair aqui do emprego e ir lá na padaria comprar o meu café da manhã, tomar o café da manhã lá e voltar, ou mesmo trazer para a empresa e comer aqui. Eu tenho outro problema. Quem que vai resolver esse problema para mim? O motoboy, que é o entregador da padaria. Então pode ser que você não perceba isso no dia a dia, porque a gente já faz isso meio que automático, mas a gente encontra vários pequenos problemas durante o dia que a gente paga para resolver, né? Opa, eu acordei, tá chovendo, Uber. Opa, tô com fome, padaria, não dá para ir, beleza, motoboy. Opa, preciso subir o meu prédio, elevador. Eu pago no condomínio. Opa, preciso de segurança. Beleza, eu pago no condomínio a segurança do meu prédio. Então, tudo são problemas que você nem pensa, porque automaticamente já tem alguém resolvendo, porque às vezes você já está até pagando. Mas são problemas que são tão fáceis de ser resolvidos que você não precisa gastar tempo pensando naquilo, você só paga. Mas onde que a gente quer levar com tudo isso? A gente quer levar de novo a nossa contestação. Que só ganha dinheiro quem resolve um problema. E agora isso vai nos levar ao realmente o cerne da questão, que é se alguém está contratando, é porque essa pessoa tem um problema. Guarda bem isso. Pensa comigo, só existem duas possibilidades de alguém estar contratando alguém. Ou aquela pessoa que fazia aquela função, onde a pessoa está contratando antes, não está mais na empresa, seja porque ela foi demitida, seja porque ela pediu demissão, seja porque acabou o tempo dela na empresa por contrato, mas o interessante é que ela não está mais lá e a gente precisa de outra pessoa que faça essa função. Então, vamos contratar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que a empresa cresceu. E agora que a empresa cresceu, eu preciso de outras pessoas para que façam ou funções novas na empresa, ou a mesma função que outras pessoas já fazem, só que eu preciso de mais pessoas que façam aquilo. Então eu também contrato. Então são apenas essas duas possibilidades. Ou não, aquela pessoa que fazia não está mais lá, ou a empresa cresceu e agora eu tenho novas vagas para que as pessoas possam também se candidatar. Então, quando alguém vai estar lendo o seu currículo, mesmo que ele não esteja pensando o que eu vou falar agora, vai ser como se fosse um fundo na cabeça dele, né? Como se ele estivesse fazendo outros pensamentos, mas no fundo o que ele quer realmente é saber
será que esse cara consegue resolver o problema que eu tenho na minha empresa? Ele está pensando, será que ele consegue aprender a resolver o problema que eu tenho na minha empresa? Então, o teu trabalho ao escrever um currículo é só um. É mostrar para ele que você consegue resolver aquele problema na sua empresa. Existem várias formas de dizer isso. Uma delas é escrever numa folha assim, eu consigo resolver o problema da sua empresa. Mas, obviamente, é a pior delas, e ninguém faz isso. Mas as pessoas chegam muito perto disso. É por isso que muitos currículos são deixados de lado ou até mesmo jogados na pilha de lixo. Então, a tua habilidade vai ser que ele tem um sim na cabeça dele, para aquela pergunta que ele estava fazendo. E ele vai ter curiosidade suficiente para te chamar numa entrevista de emprego e saber se esse sim é realmente verdadeiro. Ou se talvez você merecia um não. Mas beleza, isso só leva a gente àquela pergunta de $1 milhão. Como que eu consigo, então, escrever um bom currículo? Como que eu consigo escrever um currículo que faça com que o cara que vai ler ele diga sim? Beleza, então a gente já viu que o objetivo do currículo é fazer com que você seja chamado para uma entrevista de emprego, mas a maneira como ele vai fazer isso vai ser dando um sim para aquela pergunta que o leitor vai ter, que é, será que esse cara consegue resolver o problema? E quando você tem um sim na cabeça, você vai ser curioso o suficiente para chamar a pessoa para uma entrevista de emprego. Mas como você consegue fazer com que essa pessoa tenha um sim?